Saúde a amada igreja, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Que hoje é dia do Senhor, dia de louvarmos, dia de bendizermos o seu santo nome, dia de adorarmos, dia de declararmos o nosso amor ao nosso Deus. É isso que nós estamos aqui, para declarar a Ele, para mostrar para Ele o quanto nós o amamos. Vamos começar nosso culto lendo aqui o Salmo de número 40. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo de número 40, nós vamos fazer a leitura alternada desse salmo. Eu vou ler aqui os versos ímpares e a igreja os versos pares. Salmo de número 40, vamos ler todo esse salmo ao Senhor. Salmo 40, diz assim a palavra de Deus: Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. E eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis que aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cumpram-se no minha, e os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem em ti, se rejubilem. Todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Senhor, cuida de mim. Tu és o meu amparo. Não te detenhas. Salmo bendito que nos chama a louvar ao Senhor. É uma oração pedindo a Deus livramento de todas as coisas que possam nos acontecer. Mas o Salmo deixa claro para nós no verso 6: sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requereis. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Que nós possamos falar da mesma forma: Senhor,
agrada-me fazer a tua vontade. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua excelência, Deus, pela tua bondade, pela forma magnífica como o Senhor nos livra de todos os nossos males, ó Deus. Obrigado por olhar aqui neste salmo e ver que em tudo o Senhor nos livra, mesmo diante de perseguições, de tempos difíceis. O Senhor está comigo, o Senhor está conosco, ó Deus, e o Senhor não requer de nós nenhum sacrifício, nenhuma oferta, não requer de nós holocaustos e ofertas, ó Deus, pelo pecado. O Senhor requer de nós que nós façamos a tua vontade, ó Pai. Nos ajude a aprender isso, nos ajude a aplicar isso em nosso coração. E nesse momento de culto, ó Deus, que nós possamos entregar nosso coração ao teu louvor, entregar a ti, ó Deus, o desejo de adoração que nós temos. E que para isso, ó Deus, nosso coração possa estar aberto nesse momento, para louvar-te, para bendizer-te, para adorar-te, ó Deus. Fica conosco, ó Pai, aceita esse culto como aroma suave ao teu santo e eterno nome, e que nós possamos, ó Deus, de verdade, adorar o Senhor de todo o nosso coração. Obrigado, Pai, por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmão? Vamos ficar de pé e cantar o hino 178, a excelência do amor. Versos de 1 a 6. Abra, por favor, sua Bíblia. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versos de 1 a 6. Nós vamos ler também de maneira alternada, para que esse texto fique bem compreensível para nós, e para esse momento de entrega, de dedicação, de confissão. Capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler também de maneira alternada esse texto. Diz assim a palavra de Deus:
Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Até aqui esse texto que nos chama à unidade. Por que ele nos chama à unidade? Porque nós estamos unidos em Cristo, onde há um só corpo pelo Espírito Santo de Deus, onde há somente um Senhor, uma só fé, um só batismo, da qual nós somos batizados, um só Deus e Pai, do qual age por meio de todos e está em todos. E é por isso que nós devemos preservar a unidade da qual nós vivemos, preservar a unidade da igreja, do povo de Deus, preservar os irmãos. Como que a gente faz isso? Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo nos chama a andar de maneira digna do nosso chamado, da nossa vocação, daquele chamado especial que Deus fez um dia para nós, para que a gente preserve essa unidade, a unidade da igreja. Meus irmãos, a gente só faz isso com muito amor no coração. A gente só faz isso quando a gente ama demais o nosso Deus. E é por isso que a gente precisa pedir para Ele perdão agora, porque nós temos falhado nisso, onde nós não temos demonstrado realmente esse amor. Vamos orar, vamos clamar a Deus por perdão de pecados, pedindo ao Senhor que nos perdoe, que fortaleça em nós essa unidade no Santo Espírito de Deus. Vamos orar? Depois de alguns instantes de oração silenciosa, vou pedir para a Adriele fazer essa oração de confissão de pecados. Vamos orar. Querido Pai amado, mais uma vez estamos aqui na Sua presença, Pai, para Te adorar, para Te agradecer, para cantar louvores em Teu nome, mas principalmente, Senhor, para pedir perdão sobre os nossos pecados, Pai. Somos fracos, somos falhos, somos pecadores, mas sabemos, Pai, que Tu és misericordioso, que Tu és grandioso e Tu, Senhor, consegue nos livrar, nos limpar, nos dar um coração novo, Pai. Que o Senhor possa nos mostrar, Pai, o caminho certo, o caminho correto. Sabemos que muitas vezes é o mais difícil, é a porta estreita, como diz Tua palavra, mas que Teu Espírito possa nos limpar e nos conduzir, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, ser diferentes do mundo aí fora, que o Senhor possa nos encher, ó Pai, da Tua graça, nos limpar e nos livrar de todo o mal, Senhor. Essa é a minha oração que eu faço, certa que o Senhor já nos perdoou. Em nome do Teu Filho amado Jesus, aqui eu oro e agradeço. Amém. Amém. Louvado seja Deus, grato estamos pelo amor do nosso Pai, pela Sua bondade, pela Sua misericórdia em nos perdoar. Nós vamos cantar alguns cânticos agora, mas antes disso, ouça a leitura desse texto aqui, Salmo 103, versos de 1 a 5, diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as iniquidades, quem sara todas as enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Que a gente possa confiar nisso e receber do Senhor essa bênção de ser renovados, renascidos na sua graça. Vamos ficar de pé, vamos cantar alguns cânticos ao Senhor. Aqueles que trouxeram os seus dízimos e ofertas, esse é o momento de fazê-los.
agradecemos por estar aqui e agradecemos pelo teu imenso amor que caiu sobre as nossas vidas, Pai. Ó Deus, é um amor imerecido da nossa parte, Pai. Mas o teu Filho morreu na cruz, ó Deus, em nosso lugar. E nos deu, ó Deus, a salvação através de Cristo. Pai, muito obrigada. E hoje nós temos a liberdade de estar aqui para te louvar. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Em nome de Cristo Jesus eu oro. Amém. Amém. Chamar as crianças à frente. Podem vir. Sofia, a hora das crianças. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, obrigada por estar aqui mais um dia aqui na tua casa, Senhor, aprendendo mais da tua palavra, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor nos está dando de sabedoria, aprendendo mais da tua história, Senhor. O Senhor mesmo entregou o seu próprio Filho como um ato de coragem e amor por nós. Obrigada por tudo que o Senhor nos deu por nós, né? Por amor de Jesus, amém. Amém. Podem ir lá. A gente aqui volta para Marcos. Continuamos nossa série de mensagens de Marcos. Abra lá a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 28. Capítulo 12, verso 28. Capítulo 12, verso 28 até o verso 34. E o tema que eu proponho para essa mensagem é... não, estou esperto. Era para ter o tema primeiro. O tema é evidenciando o nosso amor a Deus. Tá? Então guardem isso aí na cabeça, evidenciando nosso amor a Deus. Vamos fazer a leitura então? Marcos capítulo 12, verso 28 a 34. Diz assim: Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido, bem perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhes o escriba: muito bem, mestre, e com verdade dissestes que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, ó Deus, nos fortalecido, tem nos dado a Tua palavra como fonte de sabedoria, como fonte de vida, ó Deus, e que através dela hoje o Senhor possa falar aos nossos corações, para que possamos saber, ó Deus, de fato, evidenciar o nosso amor a Ti. Nos ajude nisso, ó Pai, porque é algo que vai em desencontro ao que nós queremos. Mas para isso nós contamos com o Teu Santo Espírito, contamos com a Tua palavra, contamos com o Teu viver em nosso meio, em nosso coração. E por isso nós cremos, ó Deus, que nós possamos de verdade evidenciar esse tão grande amor. Obrigado, Pai, por isso em nome de Jesus. Amém. Cada pessoa possui uma forma preferida de evidenciar seu amor, não é mesmo? Algumas pessoas, para evidenciar o seu amor ao seu cônjuge, ao seu namorado, ao seu filho, ao seu irmão, fazem de algumas formas diferentes, né? Tem gente que gosta de dar flores para fazer isso, tem gente que gosta de escrever cartas, bilhetes, mensagens, tem gente que evidencia amor com serviço,
não é? Fazendo alguma coisa para agradar a pessoa. E é assim que a gente vive tentando evidenciar o nosso amor ao próximo, né? Mas algo que é comum em todas as culturas é a tentativa de eternizar essa expressão de amor de alguma forma visível, não é? Quem não conhece a história belíssima do Taj Mahal, você já ouviu falar do Taj Mahal? Essa construção linda, né, que possui uma simetria perfeita em todos os seus aspectos, ela não é um castelo, você sabe disso, né? O Taj Mahal não é um castelo, o Taj Mahal ele é um mausoléu. Ele foi construído na cidade de Agra, na Índia, às margens do rio Yamuna. O Taj Mahal ele foi construído pelo imperador Shahjahan para eternizar o seu amor por sua esposa Mumtaz Mahal. Traz o nome da esposa. Então, essa construção levou 22 anos para ficar pronta e é para um mausoléu, para ser colocado o caixão da esposa do imperador. Quando o imperador veio a falecer mais tarde, ele foi enterrado aí também no Taj Mahal e ele quebrou o caixão dele, né, o lugar onde ele foi colocado, quebra toda a simetria exata desse monumento. Mas o Taj Mahal não é único, né? 200 anos antes do Taj Mahal teve o castelo de Torricelli, foi construído na Itália, também para celebrar o amor, também para evidenciar o amor de Pierre Maria II com a sua esposa Bianca Pellegrini, né? Também construído para ter essa expressão de amor profundo, né? E Taj Mahal na Índia, o castelo na Itália e o Palácio Mirabel na Áustria também foram construídos para isso. Em 1606, também antes do Taj Mahal, foi construído para eternizar o amor do príncipe Hugues de Trifle para sua esposa Salomé Audi, né? Esse lugar, esse palácio tem uma expressão tão grande de amor que até hoje muitos casamentos são feitos lá, né? Porque é um símbolo de amor eterno, né? de vida eterna, do amor expressado de maneira eterna. Todas essas expressões de amor construídas, né, com um monumento arquitetônico lindíssimo, impressionante, tem uma intenção, que é transcender o tempo. Quando eles construíram esses castelos, esses monumentos, a intenção dos imperadores era que a expressão do amor dele para com suas esposas transcendesse o tempo, ultrapassasse o tempo, deixando algo visível eternamente, de gerações após gerações, para mostrar o amor daquelas pessoas. A pergunta que a gente tem que fazer hoje para nós é: será que a gente está tão empenhado assim em mostrar o nosso amor a Deus de uma forma visível, de uma forma que transcenda o tempo, de uma forma que ultrapasse o tempo? O texto de Marcos, que a gente leu aqui hoje, que fala desse grande mandamento de amar ao Senhor, ele quer nos ensinar a expressar esse amor. Ele quer nos ensinar a expressar o amor que nós temos a Deus. Como fazer isso de uma forma que transcenda o tempo? Como fazer isso de uma forma que passe por gerações? E ele deixa claro para nós que isso é impossível fazer desvinculado da igreja. Não dá para a gente expressar o nosso amor a Deus de maneira perene, eterna, desvinculado da igreja que o Senhor nos deu a viver. A gente vai ver isso em 3 pontos curtos. Primeiro é a última tentativa de destruir Jesus. A segunda é a resposta didática do Mestre Jesus. E o terceiro é o amor excede todos os holocaustos e sacrifícios. Primeira parte então, a última tentativa de destruir Jesus. Olha só o verso 28 de novo.
chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal de todo o mandamento. Essa foi a última tentativa política de destruir Jesus, que veio pela pessoa desse escriba. Tá? Aparentemente, esse escriba aqui estava muito interessado em Jesus, não é mesmo? Aparentemente, ele estava aqui interessado em saber a resposta de Jesus. Mas, quando a gente analisa por outro ângulo, né, que é o ângulo de Mateus, a gente vai ver que não foi bem isso que aconteceu. Né? Porque Mateus diz assim: entrando os fariseus, sabendo que lhe fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho e enviaram este intérprete da lei. Então lá em Mateus ele diz que não foi um só escriba, ou seja, eles se reuniram em conselho para ver como que eles iriam tentar destruir Jesus dessa maneira. Jesus ainda estava no templo aqui, né? Aqui a gente ainda está na terça-feira da última semana de vida de Jesus. Jesus já tinha sido tentado pelo Sinédrio, pelos saduceus, pelos fariseus, pelos herodianos, e ninguém dessa aliança maligna e satânica estava conseguindo destruir Jesus. Aí os saduceus se reúnem nesse conselho, discutem uma última tentativa e enviam esse escriba para lá. Por que será, né, que eles fazem essa tentativa de enviar uma só pessoa? Certamente, a gente tem que lembrar que talvez eles pensaram que uma só pessoa iria desmontar Jesus, iria desarmar Jesus. Jesus iria entender aquela pergunta não ofensiva, de uma maneira não ofensiva. Mas nós temos que lembrar também que aqueles homens estavam cheios de fúria contra Jesus. A fúria deles contra Jesus se dá pelo fato de que Jesus ensinava que a religião deles era falsa. Eles pegavam a salvação pelas obras. Os saduceus, os fariseus, pregavam a salvação pelas obras. Os saduceus não tinham nem salvação, para eles não tinha ressurreição. Os fariseus pregavam que para você ser salvo, você precisava cumprir as leis do Senhor e as leis deles. Ninguém jamais havia visto algo parecido com o que Jesus estava fazendo. Eles estavam falando contra a religião judaica. Eles estavam falando contra a religião dos fariseus. Meus irmãos, Jesus praticamente tinha banido toda a doença daquela região. Você já parou para pensar nisso? Naquele tempo, provavelmente não se via mais doentes. Jesus tinha curado a todos. Naquele tempo, não se via mais endemoniados. Jesus tinha liberto muitos deles. Jesus tinha ressuscitado mortos. Eles estavam cheios de fúria contra Jesus. Eles não queriam ver aquilo mais. Ninguém jamais tinha visto aquilo. E o lugar ali, aquelas pessoas estavam reconhecendo Jesus como alguém muito poderoso. Mas eles não reconheciam isso. Eles entendiam Jesus, eles criam que Jesus era um inimigo deles. Estava destruindo a autoridade deles. E estava acabando com a sua fonte de renda. Não é de hoje que as pessoas lucram com os doentes. Naquele tempo também. Era preciso o doente levar sua oferta aos fariseus, ao povo do templo. E eles estavam perdendo isso. Mas onde que está a armadilha aqui? A gente tem que refletir sobre isso, porque Mateus vai dizer que eles se encontraram em um conselho para debater alguma coisa de como destruir Jesus. Aonde que está a armadilha aqui? Eles não podiam matar Jesus literalmente, eles não tinham essa autoridade. A autoridade de tirar a vida de alguém estava com Roma. Eles precisavam desacreditar Jesus. Eles precisavam fazer alguma coisa para que a popularidade de Jesus fosse destruída, fosse acabada.
E eles então fazem isso de uma forma muito sábia. A pergunta do escriba, qual é o principal de todos os mandamentos, parece ser bem inocente, né? Para nós hoje parece uma pergunta bonita, né? Jesus, me fala, qual é o maior dos mandamentos, que eu quero viver isso para mim? Mas não, a ideia aqui é uma armadilha contra Jesus. A intenção deste escriba, era experimentar. Lembra que essa palavra é a mesma palavra para tentar, para destruir. Ele queria testá-lo. E não que ele possuísse alguma dúvida sincera com relação à lei do Senhor. A armadilha desse fariseu era bem simples. Eles acreditavam que o evangelho que Jesus pregava era contrário à lei de Moisés. Eles acreditavam que o que Jesus estava pregando era contrário à lei do Senhor, a lei de Deus que Moisés havia recebido no Sinai. Tanto os fariseus quanto os saduceus concordavam que Moisés foi uma grande pessoa, que Moisés foi um grande profeta de Deus, que Moisés tinha recebido a lei do Senhor. Ninguém discutia que Moisés foi este homem singular na história. Ninguém possuía dúvidas de que Moisés falou com Deus face a face. Ninguém esqueceu mais, em toda a descendência do povo de Israel, que Moisés saía com a face brilhando quando ele falava com o Senhor. Ninguém esqueceu disso, todo mundo sabia disso. E a esperança desse fariseu era que, ao perguntar a Jesus qual é o maior dos mandamentos, Jesus iria responder algo que fosse fora da lei de Moisés. Ele esperava isso. Ele esperava que Jesus respondesse algo que se colocasse acima de Moisés. Aí seria uma blasfêmia. Aí eles conseguiriam algo para condenar Jesus à morte. A intenção deles era que Jesus se colocasse tão à vontade na presença daquele único escriba, que ao perguntar qual é o maior dos mandamentos, Jesus pregasse algo para ele, que colocasse algo acima da lei de Moisés. Jesus seria considerado um blasfemo, porque ele se consideraria acima do próprio Deus. Acabaria com a sua popularidade, porque as pessoas não tinham dúvidas acerca de Moisés e o condenariam à morte, porque tendo toda Israel contra ele, seria fácil convencer Roma de matá-lo. Então essa foi a armadilha, a última armadilha para tentar destruir Jesus. Mas aí vem a segunda parte, que é a resposta didática de Jesus, né? Essa excelente tentativa de destruir Jesus foi lançada, porém a resposta de Jesus para o escriba foi naturalmente perfeita, assim como Jesus é perfeito sendo ele divino. E a resposta dele vem no verso 29 ao 31. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Jesus, conhecendo o coração desse escriba, sabia que era uma armadilha. E Jesus responde com uma sabedoria tal que ele consegue fazer com que o escriba saia desconcertado daquela situação. Algo que a gente precisa saber aqui, meus irmãos, é que essa pergunta do escriba para Jesus não era inovadora. Essa pergunta, que qual é o maior dos mandamentos, era uma pergunta feita naturalmente nas sinagogas, nas discussões dos fariseus. A gente não sabe como, mas os escribas tinham 613 mandamentos extraídos da Bíblia. 613. 248 mandamentos positivos, 365 mandamentos negativos. Você faça isso, ou mandamento não faça isso.
E a discussão que eles tinham, quase que diariamente, era quais mandamentos eram leves e quais mandamentos eram pesados. Quais são mais fáceis de obedecer, quais são mais difíceis de obedecer. Mas também tinha uma porção de fariseus que tentava sintetizar os mandamentos, ou seja, qual será uma forma mais simples da gente ensinar esses 613 mandamentos? E a resposta de Jesus acertou o alvo da questão daquele fariseu, que ele não queria que Jesus acertasse, mas Jesus acerta, porque ele respondeu com base na lei de Deus. Ele respondeu com a lei de Moisés. A lei que Moisés havia recebido do próprio Senhor. Jesus aqui responde. Então Jesus responde com, primeiro, a lei de Deus que está lá em Deuteronômio 6, verso 4 e 5, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amará, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Jesus responde com a lei, apontando a lei de Moisés. E Jesus combinou essa lei de Deuteronômio 6, 4 e 5 com Levítico 19 e 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A resposta de Jesus, meus irmãos, deixa claro que ele não se desvinculou de Israel. Isso é importante. Era essa a armadilha do fariseu, era essa a armadilha do escriba. Ele queria desvincular Jesus de Israel, e Jesus falou: não, ele não veio de fora de Israel, ele veio do povo de Israel. E aí ele começa com um mandamento que diz: ouve, ó Israel. Esse termo no hebraico é o Shema. Ouve, ó Israel. E esse Shema ficou para os fariseus como uma declaração diária do que o Senhor tinha dito. Então o judeu, ele fala esse Shema diariamente. Todos os dias ele declara: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Eles falavam isso diariamente, ao Shema. Falar que Jesus queria romper com Israel não cabe mais aqui, porque ele respondeu com o Shema, ele respondeu com o que eles declaravam todos os dias. Jesus ele mostra aqui para o escriba que ele não estava fora de Israel, ele não queria inventar nada novo. O que Jesus estava fazendo era cumprir a vontade de Deus. Jesus estava cumprindo com todas as coisas que havia recebido do Pai. Algo que a gente tem que saber também aqui nesse texto é o que significa amar dessa forma, não é mesmo? E nota que Jesus não só repete o que está em Deuteronômio 6, 4 e 5. Né? Quando ele repete, ele dá uma ênfase a mais nesse mandamento. Assim como a gente viu ele fazendo no Sermão do Monte, quando ele fala não matarás, quando ele fala não adulterarás, e ele acrescenta, ele renova aquele mandamento falando: olha, aquele que odeia também mata, aquele que olha de maneira impura também adultera. Aqui Jesus também faz isso. Perceba que quando Jesus repete, ele acrescenta algo no mandamento de Deuteronômio 6, 4 e 5, que é de todo o teu entendimento. Isso não está lá no texto de Deuteronômio. Jesus, ele acrescenta isso para fazer com que a gente entenda que amar a Deus dessa forma é amar a Deus de todo o nosso ser, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Quando Jesus diz isso para nós, ele amplia o significado do texto e ele fala: olha, você precisa amar a Deus com todo o seu ser, com toda a sua razão, com toda a sua emoção, com toda a sua expressão, com todo o seu coração, com tudo que você é, com toda a sua
ação. E é por isso que Jesus combina esse mandamento de Deuteronômio 6, 4 e 5 com o de Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque aquele que ama o seu Deus com todo o seu ser, com toda a sua emoção, razão e ação, evidencia o seu amor a Deus, amando o próximo. Então Jesus está nos ensinando como que a gente pode evidenciar, deixar claro que a gente ama o nosso Senhor. E é por isso que o apóstolo João, quando escreve a sua primeira carta, ele disse assim: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. É mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Expressar o nosso amor a Deus é amando o nosso próximo. Somente um coração totalmente preenchido do amor a Deus pode amar o seu próximo. Porque o tamanho amor que nós temos a Deus não fica contido no peito, não fica contido na nossa voz, não fica contido na nossa emoção. Ele se expande, se espalha e se derrama no amor ao próximo. E não é por menos que os 10 mandamentos são divididos em 2 tábuas, não é mesmo? A primeira tábua, nosso amor para com Deus. Né? Os 4 primeiros mandamentos são a nossa expressão de amor a Deus. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagens de esculturas, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para o santificar. Primeira tábua da lei, o nosso amor para com Deus. E a segunda tábua da lei, nosso amor para com o próximo. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Relação nossa de amor para com o próximo. Tendo essa lógica, meus irmãos, revelada até nos 10 mandamentos, a gente é chamado a cumpri-las todos os dias da vida, amando a Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo como nós mesmos, em semelhança ao nosso amor. E é por essa tentativa do escriba de destruir Jesus nessa armadilha, ela não deu certo. Porque a resposta do mestre foi extremamente precisa, perfeita, assim como ele é perfeito. Ele declarou para ele: olha, a lei maior é a lei que o Senhor já tinha nos dado, já havia nos dado. E aí o escriba responde, né? Essa é a terceira parte. Esse amor que excede todos os holocaustos e sacrifícios. É interessante essa resposta do escriba, né? Verso 32 diz assim: disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Perceba que ele acrescenta essa informação importante e Jesus não o corrige. Jesus ainda diz: olha, vendo que ele havia respondido sabiamente, declarou para ele não estar longe do reino de Deus. O escriba respondeu de uma maneira muito apropriada a Jesus. Ele acrescentou que todo esse amor devido a Deus e ao próximo excedem os holocaustos e sacrifícios. Holocaustos eram aqueles sacrifícios que eram totalmente consumidos pelo fogo, tá? Aqueles que eram totalmente queimados. Os sacrifícios eram aqueles que eram entregues e que poderiam ser talvez comidos pelos levitas, pelos sacerdotes do templo. O que ele está dizendo aqui é que tal amor devido a Deus e ao próximo excede qualquer tipo de sacrifício que era feito no templo. Ele não está falando que o sistema sacrificial do templo estava perdido. Jesus vai mostrar que ele cumpriu tudo isso mais para frente. Mas não é isso que o escriba está dizendo. Ele está dizendo que aquele sacrifício serviu para o seu fim.
mas que nada daquilo teria valor se o amor ao Senhor não fosse algo que transbordasse. O que o escriba está dizendo, olha, não adianta nada a gente entregar nossos sacrifícios e nossos holocaustos, se a gente não tiver amor transbordante a Deus, que chegue ao nosso próximo. Se as pessoas não se amarem, se as pessoas não amarem a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo, de todo o coração, e só entregar suas ofertas a Ele no templo, não adianta de nada. Isso não vai evidenciar nada, isso só vai mostrar que ele é religioso, só isso. Mas que ele não ama a Deus de todo o coração. E Jesus aprovou a resposta do escriba. Aprovou com o seu acréscimo de que o amor deve sobressair a todos os holocaustos e sacrifícios. E o Senhor disse, respondeu bem. Respondeu bem. E ainda acrescentou dizendo que ele não estava longe do reino de Deus. Não que ele tenha recebido o reino, a gente não vai saber. A gente não vai saber se esse escriba realmente veio a se confessar a Jesus e a entregar a sua filha a Jesus, a gente nunca vai saber. Mas o que a gente sabe é que ele estava no caminho. E Jesus encorajou ele a manter esse caminho. Jesus afirmou para ele que ele estava perto. E se ele desconsiderasse toda aquela lei tradicional dos fariseus, assim como ele desconsiderou os holocaustos e sacrifícios, e entregasse a sua vida a Jesus, ele estaria pronto para um novo céu e a nova terra. A gente não sabe o fim desse escriba, mas a sua história deixou uma grande lição para nós. A sua história nos ensinou muito. A sua história nos deu uma belíssima dica de como é evidenciar este amor a Deus, de como é estar próximo da vontade do Senhor. Meus irmãos, as primeiras lições que nós temos aqui nesse texto é de como deve ser o nosso amor para com Deus. Deus deixou claro para nós aqui. Ele deixou claro que nós só conseguimos amar a Deus porque somos Israel de Deus. A gente só consegue amar a Deus porque a gente pode ouvir que nós somos o Israel de Deus hoje. Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos esse povo escolhido de Deus. E como disse João, lá em 1 João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A gente pode falar a mesma coisa. Ó Israel, ouça Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o único Senhor. E a gente pode ouvir isso, porque nós somos o Israel de Deus. Nós somos os escolhidos de Deus. Deus nos fez agora Israel, seu povo santo. E a gente pode amar a Deus porque nós somos os seus escolhidos. E o amor que nós devemos a Deus deve ser de todo o coração. O coração, irmãos, é o centro da existência humana. A fonte de todos os seus pensamentos, palavras e atos. Se você ama a Deus de todo o seu coração, você ama a Deus de todo o seu pensamento, você ama a Deus de todas as suas ações, de todos os seus atos. O amor a Deus deve ser de toda a sua alma. A alma é a expressão, a alma expressa o que está no centro do nosso ser, o que está além do nosso corpo. A alma expressa isso. E alguém amar a Deus de toda a sua alma, ele vai expressar isso com o seu viver. O amor a Deus deve ser de todo o nosso entendimento, ou seja, não deve ser algo distante da razão. Essa história de expressar a Deus o seu amor, rodopiando, caindo no chão, correndo no chão como uma cobra, isso não é expressão de amor, porque a expressão de amor a Deus é de toda a nossa razão. É com consciência, não é fora da lógica humana. O amor que nós devemos expressar a Deus tem que ser racional, totalmente lúcido. A gente
expressa o nosso amor a Deus, de todo o nosso entendimento, quando a gente faz isso por querer, pensando em fazer. Eu preciso expressar o meu amor a Deus, e eu vou fazer isso dessa forma. E por fim, esse amor deve ser de toda a nossa força. A gente não pode medir esforços para dedicar o nosso amor ao Senhor. Nada do que deve ser feito para Ele deve ser pesado demais para nós. Porque nós devemos expressar o nosso amor a Deus de toda a nossa força. Eu não posso refletir com a minha razão que eu devo amar a Deus dessa forma e no segundo momento falar, não, é pesado demais para mim. O nosso amor a Deus deve ser de toda a nossa força. E assim, de uma maneira brilhante, o Senhor Jesus nos ensina a evidenciar o nosso amor a Deus. E para o mundo, e suas distintas formas de expressar amor, a forma mais bonita de se expressar um amor tão profundo, sendo construir monumentos de pedras, que atravessam o tempo e deixam um legado, mostrando para as gerações posteriores que aquela pessoa amou tanto a outra, construindo um mausoléu. Foi assim com o Taj Mahal, foi assim com o Castelo Torricciara na Itália, foi assim com o Palácio Mirabel na Áustria. Todas construções para revelar o amor eterno com pedras, cheio de morte. Mas essa não é a forma do crente expressar o seu amor a Deus. A nossa forma de expressar o nosso amor a Deus não é construindo templos de pedra, não é construindo castelos, não é construindo algo espantosamente bonito pela sua forma arquitetônica perfeita. A forma de evidenciar o nosso amor a Deus é amando o nosso próximo. Somente um coração totalmente preenchido de amor a Deus é que pode amar o seu próximo. É que pode evidenciar esse amor. Porque esse amor não vai caber no peito. Esse amor não vai caber numa canção. Esse amor vai ter que ser expressado em ação. Com toda a razão, com toda a lucidez, planejando o amor, planejando como amar e fazendo isso sem medir esforços. Não é por menos que essa é a forma mais eficaz de evangelizar as pessoas, não é mesmo? Porque o apóstolo João disse isso no capítulo 13 do seu Evangelho, verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Essa é a forma mais eficaz de evangelizar. Quando a gente se ama de uma tal forma, que as pessoas lá fora nos reconhecem por esse amor. E falam, eu quero conhecer esse amor. Eu quero conhecer essas pessoas porque elas expressam um amor tão grande, tão maravilhoso, que eu quero entender isso. Eu quero viver isso. Quando amamos muito uma pessoa, nós refletimos o amor de Cristo para ela. E ela enxerga Jesus através de nós. E assim, ela entende que o Evangelho entrega vida. E vida plena em Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Meus irmãos, vamos ficar de pé e orar. Eu quero fazer diferente hoje. Eu quero que a gente ore primeiro, vamos ser abençoados. E por último nós vamos cantar. Porque essa canção última, ela é uma expressão de amor para o nosso irmão. E aí eu quero que a gente termine o culto declarando que a gente ama o nosso irmão dessa forma. Então vamos ficar de pé, vamos orar, depois a gente canta juntos. Santo Eterno Deus, obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade. Obrigado porque o Senhor tem nos declarado tantas coisas belíssimas na Tua palavra, Deus.
Obrigado porque o Senhor nos ensina a expressar o nosso amor a Ti e de uma forma racional, ó Deus, coerente, lógica, que nós possamos, ó Deus, entender melhor como eu posso amar mais o meu irmão. Nos ajude, ó Deus, a entender como colocar isso em prática na minha vida, para que a minha vida seja uma vida de expressão de amor ao próximo. Para que eu possa amar mais o meu irmão, para que eu possa declarar para ele isso em alto e bom som, para que eu possa declarar isso para o meu irmão de maneira audível, de maneira coerente, para que eu possa declarar isso para o meu irmão com ações de graças na vida dele. Ó Pai, nos ajuda, Deus, a amar mais. Nos ajude a expressar melhor este amor aos meus irmãos, para que eles possam, ó Deus, sentir o amor, ó Deus, que é em Cristo. Para que nós possamos ser, ó Deus, somente esse reflexo do amor de Jesus para a vida deles. Para que eles possam sentir em suas vidas o Teu amor, ó Pai, através de nós. Para que através da Tua igreja, através de nós, ó Deus, pedras vivas, para que nós possamos expressar, ó Deus, para eles esse tamanho amor que nós temos por Ti. Nos ajude nisso, ó Pai, porque isso é tão difícil, isso é tão contrário à nossa natureza. Porque a nossa natureza quer se amar mais. A nossa natureza quer se dedicar mais a si mesmo. Mas que nós possamos ser contrários a essa nossa natureza pecaminosa e evidenciar o nosso amor ao nosso irmão. Nos ajude, Pai, nisso, nós te clamamos. Abençoe, ó Deus, nossos irmãos aqui. Nós intercedemos por todos aqueles que carecem de saúde, ó Pai. Cuida da nossa irmã Iracia, ó Deus, que carece tanto de saúde. Cuida da nossa irmã Eunice, ó Deus, que também está enferma. Cuide, ó Pai, da minha sogra Rose, ó Deus, que carece de uma cirurgia e aí precisou viajar correndo para São Paulo para cuidar dos seus pais. Cuide, ó Pai, dos avós do Bernardo, de todos aqueles que carecem de uma saúde plena. Que o Senhor possa nos abençoar a Tua igreja, Deus, para que nós possamos servir a essa igreja com amor que transcende todo o nosso entendimento. Obrigado, Pai, por isso. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Querida família de Deus aqui reunida, ide em paz. Ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o seu caminho. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você hoje e para todo sempre. Amém. Agora nós vamos cantar esse cântico, irmãos. É um cântico do Projeto Sola, chama Bênção. E que você possa declarar essa bênção para os seus irmãos. Você possa chamá-los para abençoá-los com essa canção. Vamos cantar juntos.